está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Começa o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho, com muita atenção, recebe o sinal da TV Polo. Deixa eu começar também agradecendo aos nossos parceiros, aos amigos que nos ajudaram aqui a fazer essa pequena reforma no cenário aqui do Papo na Polo. Então um abraço lá para o Tadeu da Floricultura Central, junto com a Helena, que são parceiros já de muito tempo. Ao amigo Toninho, da Perfecta, ao Calil, da Casa de Móveis de Povo Cubatão, que está sempre também nos ajudando, ao Carlos Alberto, da D2, professor Carlão, nosso amigo, enfim, aos nossos parceiros. Hoje, durante esta semana, é o nosso convidado, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, Célio Lacerda. Para mim é uma satisfação recebê-lo aqui. Célio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma satisfação receber mais uma vez você aqui na TV Polo. Boa noite, Marcelo. Nós aqui agradecemos o convite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Polo. E é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Célio também já contribui já há muito tempo com parcerias aqui na TV Polo. A gente já teve uma dificuldade de iluminação, já ajudou a gente também, aproveito para agradecer. É um rotariano do Rotary Clube Jardim Casqueiro. É um clube que também tem um carinho, já homenageou a TV Polo. Então, para mim é uma satisfação muito grande tê-lo aqui quanto cidadão, empreendedor que é, e líder que é da nossa cidade, e é engenheiro. E nós trouxemos aqui porque no dia 11 de dezembro nós comemoramos o Dia do Engenheiro. E o assunto é exatamente sobre isso. Vamos falar das ações da Associação dos Engenheiros e Arquitetos em Cubatão, falar um pouquinho também dessa profissão que, como ele me diz, né, tem as suas sazonalidades, né, mas é sempre buscada por muitos. Então, Célio, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, você tem que botar mais ou menos uns 15 anos, né? Isso, por volta disso. Mais ou menos 15 anos. As pessoas devem falar assim, poxa, legal, acho que o Cubatão, pelo polo industrial que tem, deve agregar legal esses profissionais que hoje atuam, né, de uma maneira tão diversificada. Então, quanto à Associação dos Engenheiros aqui de Cubatão, eu estava até falando para você fora do ar, que eu penso que pela demanda e o potencial do polo, nós deveríamos ter muito mais associados. Nós estamos à frente da associação há pouco mais de um ano, e a associação hoje tem por volta de 60, 70 associados, dentre engenheiros, arquitetos, agrônomos, técnicos e até estudantes também da área tecnológica. E esse é um desafio, fazer com que a associação cresça e se fortaleça, aumentando o quadro social da entidade. Qual é a diferença do trabalho da Associação dos Engenheiros e Arquitetos para aquele CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, é isso mesmo? Então, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Na verdade, acho que todos têm conhecimento que houve um rompimento, houve uma ruptura dos conselhos de Engenharia e Arquitetura. Hoje nós temos o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL. Tá certo? A competência dos conselhos, eles estão voltados mais na área de fiscalização, eu diria até que é mais uma fiscalização no âmbito mais administrativo do que técnico. Ambos são órgãos públicos e que têm a competência de fiscalizar o exercício da profissão, visando a proteção da sociedade, fiscalizando o profissional com o intuito de proteger a sociedade. Parabéns. Deixa eu mandar um parabéns, já falando de engenheiros, né? Alguns engenheiros que vieram aqui à mente, que já passaram pela TV Polo. Então, mandar um abraço para o Walter Ribeiro, que acho que foi um dos fundadores, engenheiro Pedro Delbrando, deixa eu mandar um abraço para o meu compadre, engenheiro também, Edmilson Braga, né? E o Mauro também, o Mauro Braga também, que também estão nesse naipe aí de engenharia. Perfeito. E aqui em Cubatão, vocês têm alguma delegacia regional do CREA, tem um trabalho conjunto, é isso, não? Então, locado na nossa associação, nós temos lá um posto avançado do Conselho. Eu diria que é quase uma extensão do Conselho dentro de Cubatão. Alguns profissionais não têm conhecimento disso e, por conta dessa situação, procuram outros municípios. Eu quero dizer para vocês que nós temos aqui o posto do CREA dentro da Associação dos Engenheiros e que está estruturado para receber tanto os profissionais quanto a população para dirimir qualquer dúvidas
com relação aos problemas inerentes ao Conselho. Ah, legal. Lembrei de mais 3 engenheiros. Deixa eu mandar abraço também para o engenheiro Wagner Moura, que agora é vereador, para o engenheiro Pedrinho Sá, que foi candidato agora, engenheiro Gilvan Guimarães, são engenheiros doutosos aqui na nossa cidade, engenheiro Guerra, enfim, vários engenheiros que estão aqui, são conhecidos, e nem sei se são associados lá, mas lembro deles aqui no nosso município. Então, essa ação fiscalizadora que vocês têm aqui, na realidade, é em função da atividade. A gente vive um momento muito interessante da engenharia, que são essas expectativas que estão se criando em torno do pré-sal, e a gente percebe que existe hoje uma fomentação, né, e as faculdades estão buscando a formação desse engenheiro. Você acha que no momento tem falta, está sobrando engenheiro no mercado? Como é que está isso hoje? Marcelo, primeiro eu gostaria de registrar que todos esses companheiros, esses engenheiros que você citou, todos eles fazem parte, estão conosco na associação, são associados e estão conosco lá, trabalhando em conjunto conosco. Inclusive o engenheiro Wagner é o nosso conselheiro e representante da nossa associação junto ao conselho do CREA. A associação tem assento no conselho e ele é o nosso representante. E, inclusive eu sou suplente do conselho do engenheiro Wagner Moura, lá no CREA. Com relação à sua pergunta, eu penso que as universidades estão preparando, e hoje nós vemos uma demanda muito grande, soltando vários profissionais da área tecnológica, principalmente do petróleo e gás, por conta de toda essa expectativa que se criou com relação ao pré-sal. A nossa expectativa é bastante positiva, a gente entende que realmente, num futuro bastante próximo, e já está aqui esse futuro que nós estamos falando, precisando de profissionais que detenham conhecimento para atender essa demanda, não só do pré-sal, como também aqui no polo existe uma carência com relação ao profissional da área tecnológica. Então está faltando engenheiro no mercado? Essa é uma tendência e estudos comprovam que há necessidade desses profissionais no mercado. Não só dentro do polo de São Paulo, mas a nível Brasil e até no exterior. E a gente percebe o seguinte, com o crescimento também da indústria automotiva, de outros segmentos eletrônicos também, acaba gerando, aumentando esse mercado de trabalho, né? É verdade, nós já passamos por uma fase, acho que todos conhecem, que ficou conhecida como o engenheiro que virou suco. Na verdade, havia uma demanda muito grande na área de engenharia, profissionais da área tecnológica, e não tinha emprego para todo esse pessoal. Hoje, existe uma tendência para que esses profissionais consigam se colocar no mercado. Mas é sempre bom, pé no chão e com bastante tranquilidade, haja vista a crise que assola todo o planeta. Certo. Outra área que a gente percebe que vem, apesar da crise, a gente percebe o seguinte, que engenharia civil, com esse boom imobiliário que vem acontecendo principalmente na vizinha cidade de Santos, né? Eu acho que também, acho que se sente isso um pouco, né, dessa falta desse profissional. Dentre as áreas da engenharia civil e arquitetura, são áreas que sempre demandaram a necessidade de vários profissionais. Esse é um mercado que já teve um recesso durante um tempo, mas hoje continua e a gente vê uma expansão muito grande desse mercado, é onde esses profissionais conseguem se colocar e trabalhar. Tá bom, gente. Eu vou com um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar conversando com o engenheiro Célio aqui, falar um pouquinho mais das ações da Associação dos Engenheiros em Cubatão, as responsabilidades. Às vezes tem você que é engenheiro também, ainda não se apresentou, né, na associação, e é uma oportunidade para você conhecer. E você que pretende ser engenheiro, curte o nosso papo, que de repente tem informação interessante para você. Não sai daí não, eu volto já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana é o engenheiro Sérgio Lacerda. Ele está falando das ações da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão. Durante o programa eu vou lembrando o nome de alguns engenheiros aqui, como a gente vai, nesse mês de dezembro, comemora o Dia do Engenheiro, dia 11 de dezembro. Lembrei agora do engenheiro Benaldo, que foi homenageado numa sessão, aliás, um abraço aos amigos do Rotary Clube de Cubatão, e lá foi homenageado o engenheiro Benaldo, é isso? É Benaldo? Foi homenageado por conta de serviços prestados ao clube e à sociedade. Engenheiro Benaldo faz parte da diretoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, faz parte da nossa diretoria. E o engenheiro Guaciá também?
Da guarda, né? Já de uma família antiga também. Então, vou lembrando, vou dando um abraço pro pessoal aí. A senhora é nossa amiga, nós a conhecemos. É isso aí. A gente diz isso porque, assim, Cubatão é uma cidade muito pequena, né? E a TV é acompanhada por todas essas pessoas com que eu relacionei. Então, para mim, é sempre uma satisfação mandar um alôzinho para vocês que acompanham a gente. Bem, você está falando das ações, o ato de fiscalizar, nesse caso aí, é do CREA, a associação não fiscaliza, e quem é que pode autuar, não sei se um profissional que atua de maneira errada, que acaba protegendo a sociedade, como é que funciona isso? Então, como eu disse no bloco anterior, a fiscalização do CREA é mais no âmbito administrativo que técnico. E qualquer cidadão pode startar uma denúncia. E através da denúncia, o CREA tem um corpo de fiscais, e ele pode mandar, esse fiscal irá se direcionar até a obra e verificar as condições em que essa obra está sendo desenvolvida. É exigido a RT do responsável pela obra e a habilitação do profissional. E o que é uma RT? Anotação de responsabilidade técnica. Certo. Está meio confuso por conta do cálculo que apareceu agora. No caso dos arquitetos, eles teriam a RRT, que seria o registro de responsabilidade técnica. Então, para o engenheiro, anotação de responsabilidade técnica, e para os arquitetos, o registro de responsabilidade técnica. Traduzindo, é a mesma coisa, apenas os conselhos têm denominação diferentes. Todo profissional da área tecnológica é um instrumento que todos eles precisam se utilizar desse instrumento em qualquer serviço de prestação de serviço de engenharia ou arquitetura. E é um instrumento que foi criado no ano de 1977, sobre a resolução do CONFEA 1025, e é um instrumento que serve para proteger tanto o contratante quanto o contratado e a sociedade em geral. Por conta do contratante, a ART, ela tem a função de assegurar a responsabilidade técnica daquele profissional do sistema que está prestando o serviço. Certo. Isso, para o contratante, nada mais é do que uma garantia, um selo de qualidade do serviço prestado daquele profissional, tá certo? Que ele está contratando também um profissional que está devidamente regulamentado. E com habilitação em dia. Certo. Tá certo? E já para o contratado, que é o profissional ou a empresa contratada, que tem o seu profissional dentro do seu quadro de funcionários, na verdade é um credenciamento para que você possa executar aquele serviço. Além disso, também é uma medida que tem caráter preventivo, de forma a proporcionar segurança ao profissional, isso nas esferas civil e criminal. Tá. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, o contratante contratado, muitas vezes as pessoas vão fazer não vou dizer que uma reforma na sua casa, ou algo, alguma obra que precisa da anotação e da identificação do profissional. A nossa gravação aqui, o nosso diretor aqui, Francisco, chamou atenção para um assunto muito interessante, que é o seguinte: e na realidade é uma preocupação. Com esse crescimento do boom imobiliário, algumas obras se estabelecem na cidade. E algumas pessoas dão falta desta placa, que você, segundo me disse, é algo obrigatório. Se não tiver aquela placa, a obra está irregular. Porque o que acontece? Muitas vezes quem é que aqui em Cubatão, eu já trouxe aqui o Adeildo, e ele falou que Cubatão tem o segundo pior solo do mundo. Tem uma de condição técnica mesmo, não tem que ser estacado. Então, de repente, você olha para o lado, começa a construir um prédio do lado da sua casa. Imediatamente o cara fala, vai rachar a minha casa, entendeu? De quem que eu vou cobrar isso? E acho que essa é uma preocupação inerente, né? Sério. Então, por conta disso que é importante a anotação de responsabilidade técnica. Esse é um instrumento que tem fé pública, junto com a ACERO, que é a CAT, o profissional, através das suas as RTs, tem o seu histórico profissional junto ao Conselho. E aí ele consegue a emissão da sua CAT. E é um instrumento que tem realmente fé pública. Então, ela realmente vai defender não só o profissional, quanto também aquele que o contratou. Ambas as partes ficam protegidas com relação a isso. E é a garantia de que o profissional está habilitado para executar o serviço. Você me perguntava com relação às placas de identificação das obras, não é verdade? Eu percebo isso, né? Muitas vezes, principalmente estando aqui na nossa cidade, que tem essa deficiência de solo, então você precisa ter uma competência, um trabalho técnico mesmo, e é bom constar isso. E a pessoa fica preocupada, meu Deus, será que os caras vão destacar isso? Será que vai sair tudo certinho? Quer dizer,
para quem que eu vou reclamar, né? Se tiver uma identificação, aliás, para quem que ele reclama? Ele reclama na associação, ele reclama no CREA, ele reclama na prefeitura, para quem que se reclama isso? Eu já tive a oportunidade de falar que qualquer cidadão pode efetuar uma denúncia aqui no posto avançado do CREA e nós vamos mandar lá um fiscal para verificar. Com relação a placas, o nosso fiscal ele vai até o local e vai verificar, vai ver em loco toda a documentação relacionada com a habilitação do profissional e se a empresa ou o profissional é registrado junto ao CREA, se está, portanto, habilitado para executar aquele tipo de serviço. Com relação à placa, aí já vai mais para o âmbito das prefeituras, que quando na expedição dos alvarás, vai mandar uma fiscalização obrigando ao proprietário ou a quem está executando identificar a obra e o profissional responsável pela mesma. É isso aí. Eu acho que dentro aqui do uma expectativa, eu percebo o seguinte, né? A gente já falou do pré-sal, dessa expectativa e dessa especialização também que vem acontecendo dentro dessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desses derivamentos, né, vamos dizer assim, da profissão de engenheiro. Até para o pessoal, a molecadinha que está assistindo, fala, poxa, sempre quis ou sonho em ser engenheiro, né? E tem se especializado cada vez mais o profissional dessa área, né? É uma área bastante diversificada, né? Ela ramifica bastante. Nós temos aí profissional de engenharia da área de alimentação, mecânica, mecatrônica e por aí vai. Mas o mais importante, principalmente para o estudante, aquele que quer realmente fazer uso e se aprofundar e formar-se nessa profissão, que é uma profissão que exige conhecimento técnico, conhecimento científico, muita dedicação e principalmente que esse profissional após formado continue estudando, porque é extremamente importante que o profissional tenha conhecimento pleno, principalmente da legislação que rege o exercício da profissão. Caso contrário, ele pode estar trabalhando de forma equivocada e trazendo prejuízo para a sociedade, o que para isso também nós ainda não falamos. Existe o Código de Ética Profissional e o CREA atua com bastante ênfase no sentido de fazer com que os próprios profissionais se atenham às regras e às condições normativas da profissão. Tá bom, Sérgio, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro, o que você está imaginando de futuro para a associação aqui na nossa cidade. Mas antes, vamos pegar o endereço da sede de vocês aqui em Cubatão. A nossa sede fica aqui na Rua Manuel Jorge, o número é 130, o nosso telefone é o 3372-2336. No final do programa eu posso passar o e-mail também. Temos lá os dois profissionais, o Wendel, que atende pelo posto do CREA, e a Elisa, que é a secretária da nossa associação. Então eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui para o terceiro bloco do Papo da Polo. Não sai daí não. Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Nosso convidado da semana é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, o engenheiro Célio Lacerda. A gente saiu do bloco, eu pedi para ele dar o endereço aqui da Associação dos Engenheiros, né? Mas o Célio, ele é comerciante em nossa cidade, empreendedor, é proprietário da Cesla, e ele, por força do ofício, acabou dando o endereço da loja, né, Célio? Na verdade, o número está certo, eu falei número 130, e é realmente 130. Rua Benedito Aires, número 130. Manuel Jorge é o número do meu endereço comercial. É, endereço comercial, lá na Cesla, não tem problema não, também em casa, então é Benedito Aires... número 130. 130. Eu imaginava que para Getúlio Vargas ser do lado do Ciesc. Exato, exato. Tá. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho, você falou das ações da sua diretoria. Você disse que está há pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano, à frente da associação. E no começo do programa, eu acabei não perguntando. Dia 11 de dezembro é o dia do engenheiro. E por que dia 11? Porque sempre tem uma causa, né? Dia 11 de agosto é dia da iniciação dos cursos jurídicos no Brasil. Então, os advogados comemoram como dia do advogado lá. E o dia do engenheiro? Então, dia 11 de dezembro foi por conta do primeiro decreto que regulamentava as profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor. Na época, foi em 1933, o decreto 23569. Certo. E naquela oportunidade, esse decreto foi criado e a sua promulgação desse decreto foi no dia 11 de dezembro de 1933.
foi por conta disso. Menos mal, né? Que às vezes é sempre por causa de uma desgraça, que às vezes a pessoa foi, mas não foi. É bom lembrar que esse decreto foi revogado em 1966 e pela Lei Federal 5.194, que é a que rege o exercício da profissão. Certo. Atualmente é a 5.164, de 1966. É bacana que a gente vem desenvolvendo muitas profissões no Brasil e falar de uma profissão que hoje é tão pretendida, concorrida. Fazer uma outra pergunta. Antigamente eu me lembro muito, a gente ouvia muito isso sobre a qualidade do ensino dos engenheiros aqui na nossa região, né? As pessoas, se você estudar na faculdade tal, quem tiver o diploma não é nem aceito. E parece que as faculdades conseguiram reverter esse quadro. Estou enganado? Não? Existia esse preconceito em relação à formação aqui regional? Já existiu sim, isso é fato. Mas hoje eu penso que elas estão, não vou dizer completamente iguais, mas o avanço foi muito grande na área do ensino. E todas elas vieram se aprimorando e principalmente aqui na Baixada Santista nós estamos com ensino de qualidade muito boa. Eu percebi isso, até em razão da experiência dos profissionais trabalhando tanto no polo quanto no porto. Eu acho que a experiência dos profissionais trabalhando, as universidades perceberam isso e trouxeram para as salas de aulas muitos profissionais que atuam em empresas grandes para serem os professores, né? Eu, uma vez estudando, junto com o engenheiro Lehmann, né? e o Edson também, a gente fez um curso de pedagogia e eles estavam exatamente se preparando para virarem professores. Eu acho que essa visão acabou fortalecendo a profissão e quebrando um pouco esse preconceito que existia, né? Fortaleceu sim, e eu penso que o grupo docente das universidades tem se apresentado com uma qualidade muito boa. Bem, vamos ver lá. Você é o atual líder aí da categoria do nosso município e a sua diretoria, alguns planos aí para a entidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, nesse último ano, nós tivemos algumas iniciativas com relação à ampliação da área do conhecimento, através de palestras, alguns fóruns, mas numa quantidade abaixo do necessário, por conta de que a diretoria esteve bastante focada na reforma, na ampliação da nossa sede, de modo a propiciar ao associado e também à população um ambiente mais agradável e estruturado para receber essas pessoas. Então, nós já estamos praticamente finalizando a primeira fase da nossa reforma, que é a parte onde se encontra o posto do CREA e também a nossa parte administrativa. Provavelmente agora no início do ano já tem uma empresa que se predispôs a nos ajudar e nós devemos estar terminando o nosso auditório, pretendemos fazer um auditório, de modo que a gente possa, de alguma forma, trazer profissionais para que possam fazer palestras, fóruns e até treinamentos e cursos para os nossos associados e também para os profissionais não associados. Essa é a ideia da diretoria. O nosso plano é fazer com que essa associação, uma entidade de classe que se torne forte, né? É fundamental que todas as associações promovam, não só no âmbito técnico profissional, mas também que possam estar inseridas dentro do contexto da população, da sociedade. Sim. Então existe a ideia da associação de estar participando dos conselhos, estar participando de toda e qualquer atividade que tenha iniciativa popular ou de governo municipal, entidade de classe e até da sociedade. Bem, em relação a isso, eu acho que assim, é muito positivo e a gente percebe que a gente tem aqui na nossa cidade, talvez no corpo da sua entidade mesmo, muitas pessoas que têm essa visão cidadã, né? Eu já visto o nome das pessoas que eu já falei aqui, Perfeito. Que foram atuantes, participantes e querem, além da sua responsabilidade profissional, estarem contribuindo aí junto à comunidade. Eu acho que isso a gente pode melhorar sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a ideia, fazer com que a associação, além de trazer o conhecimento e melhorar a qualidade dos nossos profissionais em termos de ampliação do conhecimento técnico e cultural, também está inserida dentro do contexto social, nas áreas sociais e onde for possível, e não só dentro da sua competência na área técnica,
de sua competência, mas também participando de toda a vida social do município e onde for possível melhorar e trabalhar na qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida da sua população. Sério, alguns engenheiros podem já estar aposentados também. Muitas vezes podem estar falando assim, poxa, eu precisava de arrumar alguma coisa para fazer. Lá na associação, de repente, ele pode contribuir de alguma maneira, pode fazer uma visita, conhecer lá. Pode sim, nós temos nossos diretores e nós pretendemos agora, nesse ano de 2013, aumentar a participação de todos os associados, através de eventos constantes. Quero lembrar, inclusive, de antemão, no dia 14 de dezembro, teremos lá um churrasco na Associação dos Engenheiros, e todos os engenheiros e associados estão convidados para o nosso churrasco. Vocês estarão recebendo o convite em breve. É uma maneira bacana de começar a se integrar, né? De repente, o pessoal Exatamente. que está afastado, ou de repente nunca teve oportunidade, ou acabou de se formar, ou vai se formar o ano que vem. Perfeito. E para garantir a participação no churrasco, tem que fazer dar uma ligadinha lá para... Exatamente, dá uma ligada, fala com a Elisa e ela vai estar te passando todos os dados referentes a esse evento. Tá, nós estamos quase terminando o programa. Vamos repetir o endereço e o telefone agora. E o e-mail, se eles também estão disponível. Isso, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, fica na rua Benedito Aires, número 130, na Praça Getúlio Vargas, bem em frente, e o telefone é o 3372-2336. AEAC cubatão@uol.com.br. aeacubatão@uol.com.br. Tá bom, vou ver se o Francisco pode colocar aí no GC para ficar mais fácil para vocês anotarem. Sério, o programa está terminando. Eu queria agradecer muito a sua participação, desejar parabéns a todos os profissionais de engenharia aqui do nosso município e sucesso na sua gestão frente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Nós é que agradecemos mais uma vez o convite de vocês e estamos à disposição. Sempre que possível estaremos juntos. E um abraço para o pessoal lá do Rotary também, que tem um carinho muito grande, você rotariano que é, e sempre nos ajuda bastante. Obrigado, será transmitido, e tenha de nós, rotarianos, o nosso carinho, uma vez que a TV Polo sempre esteve junto conosco em todos os nossos eventos. Gente, o programa desta semana fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição do Papo na Polo. Tchau, tchau, gente!